Olá, meus alunos. Então, estamos aqui para a parte final do nosso material de Introdução 2. Então, nós temos uma pequena parte a ser ainda abordada aqui e nós começamos por as questões do ato ilícito, né? Então, o ato ilícito é uma conduta humana que viola a ordem jurídica, né? Só pratica o ato ilícito, então, quem possui um dever jurídico, que vai contra esse dever jurídico, estipulado pela norma. Então, a ilicitude ela implica sempre uma lesão ao direito, né? Uma quebra de dever jurídico, né? Então, como espécie do gênero fato jurídico, dentro então da questão do fato jurídico, então, que cria, modifica, extingue essa nova relação jurídica, temos então o ilícito, né? O conceito de ilícito, então, corresponde à injúria lá dos romanos, né? E ela vem se desenvolvendo até chegar na teoria dos atos ilícitos, que foi a obra, então, depois dos pandecistas lá do século XIX. Então, a elaboração do Código Civil alemão também desenvolve e vai seguindo esse movimento da questão do ilícito. Então, para que ocorra essa configuração do ilícito, então, ocorrem alguns fenômenos, né? Alguns elementos precisam estar compostos ali. Um deles é uma conduta, né? Uma antijuricidade, imputabilidade e culpa. Então, o ilícito ele precisa ser avaliado dentro desses elementos, né, que vão dar a amplitude, a culpabilidade, né, o nível de responsabilidade do ilícito para quem cometeu. Né? Então, aqui, os dois primeiros então, são os elementos objetivos do ato, né, e os demais então, são subjetivos. Nós temos questões objetivas, que precisa ser observada de maneira direta, e de maneira subjetiva, né, que tem uma questão de intenção ali, né, de interpretação diferenciada na questão da imputabilidade e da culpa, né? Então, o ilícito é sempre uma conduta humana, ainda que instrumentalmente. A lesão do direito se faça assim, de uma maneira irracional através de outra maneira, mas ela precisa ser proibida pelas normas jurídicas. E a imputabilidade, então, a responsabilidade do agente pela autoria do ilícito, né? Então, na esfera criminal, a conduta antijurídica de um menor não torna imputável seu pai. Então, não tem uma questão de transferir para outro. Então, existe uma questão de pessoalidade aí, né? Então, o contrário já se passa no âmbito civil, né? Porque tem uma questão de culpa de vigilância, né? Em vigilando. Então, na questão penal tem uma questão da pena ser pessoal e intransferível. Na questão do direito civil existe uma questão de responsabilidade de cuidar, né, e de vigiar. Então a culpa é um elemento subjetivo, tem a questão do ânimos, né, do que levou a pessoa a fazer aquilo, porque as penas precisam ser calculadas de maneira na intenção dessa culpabilidade, ou seja, alguém que derruba algo e machuca alguém é diferente do que alguém que arremessa algo e machuca alguém ou mata alguém. Então, a intenção daquela pessoa que faz por acidente, a pessoa que faz intencionalmente, o direito trata de maneira diferenciada essas situações. Então, a ideia de culpa, né, ela é vista de maneira subjetiva. Então, aí tem a questão do dolo eventual, da culpa consciente, vocês vão ver isso um pouco melhor em direito penal, porque a questão da culpa e da responsabilidade, elas são próximas, mas têm definições bem distintas e vocês vão conseguir entender, certo? Então, a questão da consciência, né? Então, no ato culposo, então não se verifica o propósito deliberado da realização desse ilícito. Então, na culpa não se tem uma intenção de fazer, mas ele acontece, né? Então, a responsabilidade ela vem de uma conduta imprópria, né? De uma irresponsabilidade aí, de uma coisa sem querer, né? Que podendo evitar a ocorrência do fato, não fez, né? E acabou tendo a culpa pelo acontecido sem a vontade. Conscientemente não deseja o resultado, mas não impede o acontecimento. Então, a culpa pode decorrer de negligência, imperícia ou imprudência, né? Então, tanto a negligência, como a imperícia, como a imprudência são caráter subjetivo de se avaliar dentro do ilícito, certo? Então, vamos falar um pouquinho de cada uma, então. Então,
Na imperícia, então a culpa se manifesta por falhas da natureza, técnica, pela falta de conhecimento ou de habilidade. Então a questão da imperícia. Né? A imprudência se caracteriza então pela moderação, pela falta de cautela, então aquela questão do cuidado, né? Então é uma pessoa realmente imprudente. E o agente então se revela impulsivo sem a noção de oportunidade. Então percebam que tem uma diferença aí de uma imperícia, de algo que sem uma técnica devida acabou fazendo ilícito, e a imprudência, que é algo que pela impulsividade e a falta de uma atitude moderada, né? Uma questão de falta de cautela, certo? Nós temos algumas categorias, né? Então, de maneira básica, nós temos a questão civil e a questão penal, né? No primeiro, então, descumprimento do dever jurídico, contratual, extracontratual, contraria as normas do direito privado, e tem por consequência a entrega de um bem ou de uma indenização, né? Então, o ilícito penal, por outro lado, né, é quando essa conduta antijurídica se enquadra então num tipo de crime definido em lei. Então, em face do princípio então da reserva legal, né, não pode haver crime sem uma lei que o determine anteriormente. E a questão penal tem geralmente uma ideia de sanção mais ligada à privação de liberdade, né? E aí, pessoal, então, já ultrapassando essa questão do ilícito, que é bem tranquila, e vocês, por ser um debate mais comum e mais intenso dentro da academia, fica mais fácil vocês visualizarem, vocês vão ver tudo isso de novo, mas é bom que vocês já tenham essas noções básicas, né? E aí nós temos justamente a questão, a tridimensionalidade do direito, né? Então, a ideia da teoria lá do Reale, da teoria tridimensional do direito. Então, essa ideia da teoria tridimensional é um fenômeno jurídico que se encontra a um estudo da cultura, né? Então, o Reale, ele teve essa ideia do tridimensionalismo, então, que já conseguiu se expandir e está inserido na obra de outros autores, então teve uma relevância muito interessante dentro do direito, né? E ele desenvolve isso através da ideia de fato, valor e norma, que é a questão desses três fatores: fato, valor, norma. Então, são essas três questões. Então, na eficácia, fundamento e vigência, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Então, o fato, valor e norma, eles acabam se dividindo dessa maneira, porque o elemento de fato, então, ele é ordenado de maneira a ser valorado de alguma maneira, e um processo normativo. Porque, na verdade, a normativa não acontece diretamente, tá? Então, o fato, ele acontece dentro do mundo real. Se ele for jurídico, né? Então, aconteceu um fato, o fato é jurídico, né? Tem o pressuposto jurídico, aquele que nós falamos lá anteriormente. Então, esse fato ele vai ser valorado, né? Ele vai ser valorado, ele é bom, né? Ele é ruim. Se ele for jurídico, ele é bom, é ruim. E se ele for bom ou ruim, se ele for bom, ele vai ser... Precisamos regulamentar, precisamos normatizar esse ato. Se ele não tiver valor, se tiver um valor neutro e não precisar ser legislado, não acontece, essa teoria não entra em marcha. Mas a partir do momento que esse valor vai ser definido como bom ou ruim, e ele precisa ou de algo que force com que ele aconteça, ou incentive que ele aconteça, ou algo que impeça que ele aconteça, ou que sancione e penalize a sua ocorrência, ele então existiu um fato, né? Ele teve uma análise de valor, e a partir daí vai ter uma normativa que vai dar conta daquilo que a sociedade quer que aconteça com aquele ato, se é para incentivar ou se é para impedir. Fato, valor e norma. Né? Então, vou ler um pedacinho do texto aqui para vocês, para ficar de uma maneira um pouquinho mais formal. Então, o fato, uma dimensão do direito, é o acontecimento social referido pelo direito objetivo. Então, o acontecimento, né, social, um fato novo. É o fato interindividual que envolve interesses básicos para o homem e por isso se enquadra dentro dos assuntos regulados na ordem jurídica. Então, fato jurídico. Tem o pressuposto jurídico aqui. No exemplo citado, então, vamos botar aqui, falou sobre doação, né, uma doação dos bens sem reserva de parte.
que é o que está no texto antes. Então, no exemplo, então, o fato é a circunstância de alguém possuidor de bens desejar promover a doação de seu patrimônio a outrem sem reservar o suficiente para o custeio das suas despesas, certo? O valor é o elemento moral, né? Então, a valoração para ter uma regulamentação, né, uma normativa. O valor é o elemento moral do direito e é o ponto de vista sobre a justiça. Toda obra humana é impregnada do sentido valor. Então, as obras humanas, elas são valoradas por nós, né, como sociedade, e essa normativa vai incentivar ou impedir isso que nós consideramos bom ou mal, certo? Então, existe um fato, existe um valor, que é essa categoria de análise sobre bom ou mal, ou neutro, e se for pertinente, a norma dará conta e suporte para o andamento. Então, a teoria do culturalismo jurídico, ela tem essa questão tridimensional, né? Então, tridimensionalidade do direito. Ela é um estudo muito ligado à ideia de cultura, para entender que fato novo aconteceu naquela sociedade, para que aquele valor ocorresse e tivesse aquela normativa. Então, para se estudar uma sociedade, eu preciso entender a sua cultura, justamente para entender esse fenômeno e de como a normativa aconteceu. Então, fato, valor e norma, acho inteiramente vinculados a uma interdependência entre os três elementos. A referência a um deles implica necessariamente a dos demais. Somente por abstração, o direito pode ser apreciado em três perspectivas. Então, o direito como valor do justo, pela deontologia, então jurídica, né, na parte empírica, pela política jurídica, como norma jurídica, dogmática jurídica ou ciência do direito, no plano epistemológico, não, pela filosofia do direito, e como fato social, então história, sociologia, etnologia jurídica, filosofia do direito, no setor da culturologia jurídica. A nossa cadeira ela acaba tocando muito em tudo isso, mas são perspectivas de estudo onde o direito pode ser apreciado dentro de cada um deles. Então, como eu já falei, então, o direito, a questão tridimensional do Reale, ela se localiza, então, no mundo da cultura e é constituída por esses três valores, certo? Então, o valor, podendo ser mais de um, né, incide sobre um prisma, então, a área dos fatos sociais, e se refrata, então, em um leque de normas possíveis, que vão impedir ou incentivar, certo? Então, a teoria tridimensional, ela tem uma profundidade grande, eu falei aqui de maneira mais simples, porque as aulas de filosofia, elas demandariam muito mais tempo para poder debater, principalmente na questão virtual, fica um pouco mais difícil, mas é importante que vocês percebam essa ideia do fato, valor e norma nessa sequência de acontecimentos para que ela tenha uma normativa. Então, o autor ele definiu então o direito como uma realidade histórico-cultural, né, tridimensional, ordenada de forma bilateral, então atributiva, segundo valores de convivência, então muito ligado às questões das relações humanas, né? Então, é um fenômeno histórico, justamente porque tem que se estudar essa questão histórica, a questão cultural, para entender o fenômeno tridimensional em cada sociedade, certo? Então, eu gostaria que vocês aproveitassem as aulas, né? Esse semestre foi corrido, com algumas pequenas inconsistências, mas eu espero que vocês tenham aproveitado, aprendido alguma coisa que vocês levem para sempre. E fica o meu grande abraço e a torcida para vocês fazerem uma trajetória acadêmica maravilhosa. E contem comigo, mesmo depois de fazer essa cadeira, quiser entrar em contato, eu fico à disposição de vocês, tá bem? Um grande abraço, tchau!